Vamos lá, moçada. Força, também tô cansado. A nossa última aula, agora é a última mesmo, não tô brincando não, tá? Agora é a parte dos ciclos, dos fechados. Vamos rápido sem perder muito tempo. Deixa eu pegar aqui os pincéis que estão aqui no bolso. Olha só, nesse caso aqui, eu tenho um ciclo de 3 carbonos e tenho um radical, no caso, metil. A minha cadeia principal é a cadeia fechada e aqui eu tenho minha ramificação. Então, essa minha ramificação que vocês estão carecas já de saber, chama-se metil. E minha cadeia principal é um propano, fechado, ciclopropano. Então, como que fica o nome dele? Primeiro vem o metil, não precisa enumerar, porque na cadeia fechada não tem extremidade. E como só tem um grupo substituinte, não tem um carbono tem mais prioridade do que esse próprio carbono. Então ele automaticamente é 1. E é desnecessário falar que ele é 1, porque todo mundo está vendo que ele é o carbono 1, tá? Então como que fica? Ele vai ficar, o nome dele, metil ciclopropano. Então esse é o metil ciclopropano, tá? Esse é o metil ciclopropano, tá? Então aqui está o nome do meu radical metil e da minha cadeia principal, que é o ciclopropano. Fechou? Não precisei enumerar, porque cadeia fechada não tem extremidade. Mas tem como enumerar a cadeia carbônica principal quando ela é fechada? Sim. Quando tiver nela 2 grupos substituintes, eu vou te tratar agora. Olha só. A cadeia carbônica principal é a cadeia fechada, é o ciclo de 5, que é pente. Inclusive, vou escrever o nome. O nome da cadeia carbônica principal é ciclopentano. Por que é pentano? Porque você já sabe, pente é para 5 ligações simples e hidrocarboneto. Aqui eu vou ter um etil e aqui eu vou ter um metil, tá? Então tem 2 grupos substituintes, 2 radicais, 2 ramificações. Agora eu tenho necessidade de colocar as posições. Bom, quem é meu carbono 1? O carbono que contém o etil ou o carbono que contém o metil? É o que contém o etil, aí vai ser ordem alfabética. Nesse caso, eu vou ter que enumerar porque eu tenho a posição relativa de 2 radicais. Se o metil, por exemplo, tivesse ligado aqui, seriam vizinhos. Do jeito que está aqui, não é vizinho. Então, eu preciso definir qual é a posição relativa do etil para o metil. Então, aqui seria meu carbono 1, esse que contém o etil. Agora, eu vou girar, indo de encontro ao outro radical. Girando assim, eu chego lá mais rápido. Então, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, esse é o carbono 4, esse é o carbono 5. Então, eu tenho no carbono 1 o etil e no carbono 3 eu tenho o metil. Agora, eu tenho que fazer igual eu sempre fiz, que é aplicar, no caso, a ordem alfabética. Então, fica 1 etil, 3 metil, ciclopentano. Tudo junto, sem hífen. Ciclopentano, perdão. Ciclopentano. Então tá aqui 1 etil, 3 metil, ciclopentano, cadeia carbônica principal. Beleza? Próximos exemplos agora no quadro do meio. Mais um ciclo e agora com mais de um substituinte. São 3. Nesse caso eu tenho aqui ó, um ciclo fechado. Um ciclo fechado foi redundante. Desculpa aí. Ciclo ou cadeia fechada. Tenho aqui um anel, no caso de 5 carbonos. De novo é o ciclo pentano. Agora eu tenho os grupos substituintes. Tem aqui ó, um metil. Eu tenho aqui outro metil. E tenho aqui um etil. Pronto. Esse aqui chama-se ciclopentano. Então eu vou juntar. Antes eu tenho que localizar então cada grupo. Para me localizar eu tenho que enumerar essa cadeia. Quem é meu carbono 1? Esse carbono tem 2 substituintes, enquanto o de lá tem um só. Se eu colocar esse com o número 1, vai 1 nesses 2. E vai o número 2 nesse de cá. Se eu chamasse esse de 1, eu iria colocar a posição 1 nesse e o número 2 nos outros 2. Então, como aí o PAC preza dos menores números, é melhor colocar esse aqui como carbono 1. E é esse que é o carbono 1. Ou seja, quando você tem um ciclo com 2 substituintes do mesmo carbono, ali é o carbono 1. Tá? Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, 3, 4 e 5. Então, beleza. Eu tenho aqui o 1 etil, 1 metil e 2 metil. Juntando e fazendo um nome. Beleza. Deixa eu achar um espaço aqui, ó. Cor de azul. A ordem alfabética a gente começa com o E de etil. Então vai ficar aqui, ó. 1 etil. Agora eu tenho 2 metil em carbonos diferentes. Eu vou colocar a posição dos dois. 1,2
porque eu tenho 2, metil, agora vem com a cadeia principal, tudo junto, ciclopentano. Então tá aí. Esse é o nome desse hidrocarboneto aí. Fechou? Vamos para o exemplo aqui de baixo. Tem uma cadeia carbônica fechada de 4 carbonos e tem uma ramificação de 2. Então tá aqui, ó. Esse cara aqui, você já sabe até o nome, ele chama-se etil. E minha cadeia carbônica aqui, ela tem insaturação. Então a insaturação, ela é mais importante que a ramificação. Então na hora de eu enumerar a cadeia carbônica principal, a insaturação é prioridade. Tá? Ela é o velhinho que precisa ser atendido primeiro, tá? Então olha só, eu vou ter que chamar esse carbono de 1, esse de 2, esse de 3 e esse de 4. Aí você pode falar assim, mas eu não poderia chamar esse de 1 e já ir para esse falar que é o 2? Não, não, não. Porque os 2 carbonos da dupla têm que ser numerados em sequência. Eu não posso numerar esse e deixar o outro para o final. Se eu chamar esse de 1, eu tenho que ir para cá. 2, 3 e 4. Aí eu daria o número 4 para a ramificação. Então é mais sábio, ou seja, a regra do EUPAC recomenda gerar sempre os menores números, com a prioridade à dupla, sendo que os 2 carbonos da dupla têm que estar em sequência. Então eu coloco o número 1, porque entre 1 e 2 eu coloco 1, para poder localizar essa dupla no nome. Esse é o 2, o segundo carbono da dupla, que o número não vai. Depois esse é o 3, que é a posição do meu etil. Então como é que fica o nome? Primeiro vamos fazer da cadeia carbônica principal, depois nós juntar, para não ter erro. Qual que é o nome da cadeia carbônica principal? Pronto, ela é fechada, então a palavra tem que ser ciclo na frente. Quantos carbonos? 4. Então prefixo but para 4 carbonos. Ele tem uma dupla, então esse cara aqui é o buteno, e ele é um hidrocarboneto, buteno. Eu não preciso colocar a posição da dupla? Nesse caso não, como é uma cadeia fechada, automaticamente todo mundo sabe que o carbono prioritário, carbono 1 é o carbono da dupla, então não tem necessidade. Se eu colocasse, estaria errado? Não, estaria errado não, só não tem necessidade. Ah, quando não tem necessidade, o senhor não faz? Não. Se sua mãe te pedir para fazer alguma coisa e falar que não tem necessidade de fazer agora, ou você não deixa para depois, não tem necessidade, então você não faz. Tá? Então é mais ou menos isso aqui. E outras, tem que acostumar, porque no vestibular vai aparecer sempre aquele nome, quando não tem necessidade de fazer alguma coisa, esse detalhe não vai aparecer, porque não tem necessidade. Tá? Então é bom acostumar, quando não tem necessidade, nós sempre optaremos por não fazer. Tá? Beleza? Então vamos juntar a palavra ciclobuteno com 3-etil. Então o nome dele fica 3-etil ciclobuteno. 3-etil ciclobuteno. Tá? E o nome desse hidrocarboneto todinho aqui, ó. Essa bagunça toda aqui, tá? Deixa eu apagar aqui as partes que o compõem para que a gente possa ver o que é de fato a molécula, tá? Então aqui, ó, esse nome pertence a essa molécula aqui, ó. Eu tinha feito as partes, juntei, pronto, aqui. Tá parecendo igual eu faço com os vídeos. Faço um pedaço, faz outro, eu renderizo, eu junto todo mundo. Isso aqui é o produto final. Mais um exemplo aqui, e esse exemplo é de mais importante. É o último, tá? Que é a questão dos aromáticos. Então eu coloquei esses 3 exemplos aromáticos aqui pra gente matar. Tá? Quando você tem o benzeno dissubstituído, com 2 substituições. Bom, olha só. Eu vou aqui chamar esse de carbono 1, portanto esse aqui é o meu 2. Aí depois vai embora, fica 3, 4, 5 e 6. Esse daqui eu vou chamar de carbono 1, você pode chamar outro, ela pode, porque aí a posição é relativa. Mas eu vou começar sempre desse para padronizar. Esse é o 1, esse é o 2 e esse é o 3. 4, 5 e 6. Não vou preencher não, tá? Não precisa. Esse é o carbono 1. Posso rodar para cá ou para lá, vai dar na mesma. Vocês vão ver 1, 2, 3 e 4. Então, olha só. No primeiro caso, eu tenho um benzeno com o metil no carbono 1 e o metil no carbono 2. Esse daqui eu tenho um metil no carbono 1 e um metil no carbono 3. E o de baixo eu tenho no carbono 1 e no carbono 4. Como é que fica o nome deles? Fica assim, ó. Esse vai ficar carbono 1 e no carbono 2, tracinho, hífen, de 2, porque os 2 radicais têm o mesmo nome, por isso esse prefixozinho, dimetilbenzeno, tudo junto, é o nome dele, tá? O de baixo fica 1,3 dimetilbenzeno, tá? Dimetilbenzeno. E esse último vai ficar com 1,4 dimetilbenzeno. Tá? Só que tem um detalhe. Geralmente, quando aparece um benzeno com 2 grupos substituintes nele, eles gostam de fazer uma determinada brincadeira.
eles chamam essas posições 1 e 2, que são vizinhas a 1 e 3 e a 1 e 4, de palavrinhas, de letrinhas, tá? Quando tem dois grupos substituintes na posição 1 e 2, nós chamamos de orto. Quando está na posição 1 e 3, é chamado de meta. E na posição 1 e 4 é chamado de para. Então os nomes ficariam assim, ó, vou fazer de vermelhinho, tá? Em vez de eu escrever 1,2, eu escreveria aqui, ó, perdão. Eu escrevi aqui, ó, orto dimetil, tem um hífenzinho aqui, desculpa, dimetil, benzeno. O de baixo aqui, 1 e 3 é a posição meta. Então esse 1 e 3 aqui eu substituo pela palavra meta. Meta, dimetil, benzeno. E esse daqui, que é 1 e 4, substituo pela palavra para. Então fica para, dimetil, benzeno. Tá? Pronto. Só que os vestibulares e a própria UPAC, na verdade a própria UPAC, ela autoriza a gente simplificar. Em vez de escrever orto, tracinho, dimetilbenzeno, eu posso escrever só a letrinha O. Então esse nome pode vir assim, ó. O, aqui tinha um tracinho, tá, gente? O, dimetilbenzeno, tá? Então são 3 nomes aqui, ó, possíveis para esse cara aqui. O de baixo, no lugar do meta, eu posso simplesmente botar a letrinha M, M, dimetilbenzeno. Dimetilbenzeno. Então aqui eu tenho 3 nomes para esse carinha aqui do meio, tá? E o de baixo, em vez de escrever para, eu simplesmente boto um P, dimetilbenzeno, tá? Então tenho 3 possibilidades aqui, tá? Para esse carinha de cá. Você tem que saber o seguinte, que eles gostam de bater bastante nessa tecla. Posição 1 e 2, eu vou botar até grande, é a posição orto. Posição 1 e 3 é a posição, nossa, não tem nem espaço. Posição meta. E a posição 1 e 4 é a posição para. Então quando você ouvir falar da orto, meta, para, é a posição relativa para o benzeno. Se utiliza somente para o benzeno, que é um ciclo de 6 carbonos com duplas alternadas. Então, quando tiver um substituinte no 1 e no 2, a gente fala orto, no 1 e no 3 meta e no 1 e no 4 para, beleza? Se aparecer isso na sua vida, você sabe de onde é e do que se refere. Tranquilo? Deixe suas dúvidas, registre lá no WhatsApp, bora poder resolver isso aí e não ficar sem compreender o conteúdo, tá? Eu conto com o seu esforço, eu sei que não está sendo fácil, são várias atividades, várias videoaulas, enfim. Eu também estou tendo um trabalho lascado, estou suando aqui, mas nós estamos juntos, estamos animados, porque aprender é gostoso. O que fica aqui na nossa mente, ela fica e ninguém tira, tá? Então é um aprendizado que vale ouro, tá joia? Conto com você nas próximas semanas, nas próximas videoaulas e tamo junto. Valeu, um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.